E aí eu gostaria de comentar com você desses processos que você começou a estagiar, trabalhar dentro da área, terminar seus estudos. O que que você percebeu que teve de transformação no meio aí? Quais foram as mudanças ou transformações mais significativas que você observou também, né, de desenvolvimento, que ocorreram durante esse processo? Principalmente de avanços tecnológicos ou também de alguns tipos de processos que eram feitos de determinada forma, até chegar aos parâmetros que a gente está hoje. E sobre a pandemia, você poderia comentar para mim se houve alguma mudança também significativa a partir dela ou não? O que mais ou menos você pode comentar comigo que você observou dentro da área do direito ou da área do direito de uma forma geral, ou da área do direito imobiliário, que você vem percebendo, não somente da questão dos bairros planejados, como é uma questão do seu projeto, mas o que que você vem percebendo dentro da parte legislativa ou da parte de fazer o direito em si. Creio eu que muitas das questões que você aprendeu na faculdade, hoje em dia já não são exatamente da mesma forma, né? Não, com certeza. Direito é um aprendizado diário. Uhum. É assim, a tecnologia ela veio para ajudar. Sim. Porém, o que que acontece? É, mesmo tempo que ajuda, no sentido do que hoje todos os processos não são mais físicos. Uhum. Eu, como estagiário naquela época, quando eu ia no fórum, eu voltava com a pilha de processo debaixo do braço. Processo físico, Tudo em impresso, papel, impresso. impresso. Hoje não. Hoje o direito, ele é 100% digitalizado. O Uhum. processo, ele é 100% digitalizado. Então, ou seja, o advogado não precisa mais se deslocar ao fórum para ter vista um processo. Que No legal. próprio computador, notebook, ele consegue acessar o processo, analisar, verificar as provas, tudo, peticionar, Uhum. distribuir, tudo, e sistema. Esse é o lado bom. Agilidade, tempo hoje é precioso. Na minha época era computador normal, certo? Certo. Só que assim, o que o advogado tinha que fazer? Ele atendia o cliente, Uhum. né? Se fosse alguma contestação, ou seja, tinha algum processo contra o cliente, o advogado atendia o cliente, ele tinha que ir no fórum, fazer vista do processo, tirar xerox de tudo que está lá no processo, de todas as páginas, trazer para o escritório, chamar o cliente, Nossa. analisar e falar, olha, o seu caso é esse. Da defesa, dá, tem que fazer assim, 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 certo? Para depois fechar contrato. Era todo um processo até Todo um chegar procedimento, toda uma na logística de ir ao fórum, voltar, analisar mais de 100 papéis, documentos, para depois voltar com o cliente, fazer reunião e fechar contrato. nossa senhora. Hoje não, hoje, se eu estou com um cliente aqui que traz uma situação, já entro no processo, já analiso digital na tela do meu computador em si, eu já consigo dar um parecer para ele, né? Uhum. Isso é o positivo. Agora, qual que é o lado negativo da evolução? O lado negativo é que o quê? Antigamente, quando o digital não estava à tona, nós tínhamos muito mais contato, Uhum. conseguimos, conseguimos um, um despacho com mais qualidade, tempo, tá? Não que hoje isso não tem mais, existe, só que é menos frequente. Que Então perdeu bastante esse vínculo do advogado com o sentido de despacho, porque né? querendo ou não, antigamente demandava muito essa questão do presencial também, né. Sim, era 100% presencial. Hoje em Sempre. dia já não tanto. Hoje não. Hoje até audiências são realizadas de forma plataforma virtual. Uhum. Entendeu? Então o advogado consegue fazer a audiência com o seu cliente no escritório, está no fórum, a outra parte está no escritório do outro advogado. E Que é legal. excelente, é bom. A, Nos economiza, Uhum. mas o tete a tete, o ato, é mais produtivo. A mil, se Faz perdeu. faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença. E depois da pandemia, você observou também que mais coisas mudaram durante esse processo? Com certeza. Assim, eu, eu falo assim, no direito imobiliário em si, eu Uhum. já vinha antes estudando, analisando as situações que grandes juristas eles faziam da seguinte maneira, e até orientavam. O advogado, só o litígio, ou seja,
faz o no Uhum. início da minha carreira. Faz o litígio. Vai chegar um momento que eu vou ultrapassar. Por quê? Porque a orientação do advogado, eh, ele tinha que buscar a conciliação e acionar o judiciário. Então Uhum. foi isso que eu fui percebendo. E hoje você pode perceber, a minha advocacia hoje, ela é muito mais extrajudicial que judicial. Eu só vou para o judiciário extremo, quando não há mais o que se fazer uma tentativa de conciliação e eu preciso sim do Estado juiz julgar a minha causa, ao meu cliente. Então, assim, como evoluir pós-pandemia, essa questão de tecnologia, evoluiu o extrajudicial. Evoluiu da seguinte maneira: hoje, o campeão pode fazer via cartório, É muito mais facilitado. uma adjudicação com cartório, a adjudicação é um contrato de gaveta. Comprei uma casa, a gente comprou uma casa através daquele contratinho de gaveta, famoso. Contratinho de gaveta é aquele contrato que faz entre as partes, é Uhum. lei entre as partes e o cara engaveta, acabou, ninguém mais fica sabendo. Por isso que foi nomenclatura contrato de gaveta. Uhum. Então, tem esse contrato de gaveta, aí o que acontece? Boa, falece, os herdeiros não assumem, ou a pessoa some, o que acontece? Precisa fazer com que o contrato de gaveta tenha validade, Uhum. né? Aí ele entra com a adjudicatória. Isso pode ser feito hoje no cartório. Inventário, direito de família, pode ser feito no cartório. Ao bem-estar do cliente. Tem que estar sempre atualizado nessa situação, nessas pegadas. E as partes do registral e notarial. O que que você pode comentar sobre elas? A questão do registral e notarial, a história do notarial Uhum. vendo, gente, as terras eram da coroa. Como o Brasil, a predominância era católica, Uhum. então os vigários ficavam nas igrejas, né? Então os donos das áreas, eles faziam o quê? Tinha um livro de registro nas igrejas. Uhum. E antigamente não chamava-se matrícula, antigamente chamava-se transcrição, né? Então os donos de áreas eles faziam o quê? Em uma área, 5, 6 áreas, tudo era pelo CPF. E era Uhum. em livros, situação. Hoje não. Com a evolução da história, aí hoje toda a propriedade ela vem lavrada no fólio real, que é a Uhum. matrícula. Entendeu? Hoje não. Temos os cartórios de registro de imóveis tratam apenas de registrar os imóveis, fazer averbações, ou seja, o, o notarial registral me deu essa noção de como analisar uma matrícula, a origem da transcrição, como transformar a transcrição, como verificar e o cliente que está querendo comprar um imóvel, verificar na matrícula se ele pode comprar esse imóvel ou não, vai cair numa fraude contra credores. Então, essa situação notorial registral que me deu a noção de dar a segurança ao meu cliente através de uma due diligência. Diligência é o quê? Todas as certidões negativas para um cliente, o vendedor do imóvel. Uhum. Verifico se esse cliente, se este vendedor está devendo na praça, se esse vendedor não tem uma execução fiscal, se ele não tem execução trabalhista. Então, ou seja, é extremamente necessário fazer essa due diligência. A partir do momento que o assessor, eu faço com que todas essas certidões sejam é, lavradas de escritura. Estou garantindo. O comprador vai comprar o imóvel. Isso aí. Então, direito imobiliário é apaixonante. Toda, todas as áreas que você for falar em direito imobiliário é extremamente bacana, é envolvente. Se for pegar para falar, João, porque eu adoro, sou apaixonado pelo direito imobiliário. Relaxa, fica tranquilo.